tudo bom? Vocês acabaram de assistir o vídeo Ativismo na Internet com Ronaldo Lemos, apresentando de maneira bem interessante como é possível a organização de movimentos, mobilizações sociais através de redes de internet, não que substitua de forma alguma os movimentos sociais, os movimentos nas ruas, mas que alicerça e faz esse conjunto do online e offline. Com isso, assim, esse momento que a gente passa no mundo, que processos reivindicatórios têm sido urgentes, né, para pleitear direitos que já foram outrora até conquistados, mas que hoje se apresentam de forma ameaçada. Tem um sociólogo espanhol do século XX, ele é nascido em 1942, Manuel Castells. Dentro dos estudos que ele vem desenvolvendo ao longo do seu percurso em pesquisa referente à sociedade, na década de 1980, ele se despertou ao processo de espaço e fluxos. Ele tem, no início de suas pesquisas, influência da teoria e conceitos e pensamentos de Karl Marx, mas depois ele consegue extrapolar um pouco a esfera do conceito de classe social e também de técnica e economia. Manuel Castells desenvolve um livro que tem mais de 700 páginas, chamada Sociedade em Rede, em 1990. Aí, depois nessa obra, é desenvolvida uma trilogia, que eu vou citar aqui, está até escrito na minha colinha, que é O Poder da Identidade, em 1997, e Fim de Milênio, em 1998. Castells, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que nossa sociedade, a sociedade humana no caso, os homens têm esse poder de aperfeiçoamento, nós vivemos se socializando com os demais, mas nós somos movidos por algo chamado emoções. Tais emoções, deixa eu pôr aqui o nome dele, vou escrever, Manuel Castells. Ele fala, Manuel Castells, não sei se está para ver daí, ele fala que nós, indivíduos pertencentes a uma sociedade ou a várias sociedades, somos portadores de emoções, cujas emoções nos levam a sentidos, onde cada indivíduo próprio de emoções, em uma sociedade, em rede como a nossa, surgida, que ele fala a partir, assim, de forma mais forte nos Estados Unidos, na década de 1970, na Califórnia, que através da tecnologia da informação, das TICs, que ele fala, tecnologias da informação e comunicação, possíveis por meio dos microcomputadores, através da eletrônica, enfim, de processo tecnológico que foi iniciado no final já da Segunda Guerra Mundial, na década de 40, e que essas pessoas, indivíduos próprios de emoções, com motivações, através da internet, ela consegue se conectar
com outros indivíduos, também próprio de emoções, e buscar uma conexão por meio de afinidades, gosto, ideais, preferências, motivações. Então, não que cada indivíduo não seja mais um indivíduo e não que cada indivíduo seja individualista por ser próprio de emoções, de gostos, de costumes, de interesses, de ideais, de preferências. Mas esse indivíduo, através de uma interconexão de códigos, pode ser palavras, pode ser páginas, pode ser categorias na internet de gêneros, por exemplo, filmes, comédia, música, romance, músicas da década de 80, formam um fluxo de redes interconectadas através das suas emoções e afinidades, onde esse fluxo de rede não funciona com uma liderança-chave, como funcionava ou como ainda funciona o Estado, a máquina pública, onde nessa máquina pública haja um sistema, um regime político, né? No caso aqui no Brasil, nós somos uma república com sistema presidencialista, capitalista, onde existe o presidente da república, existe o Congresso Nacional formado pelo Senado e pela Câmara de Deputados, e depois existe a divisão dos estados, né, da federação, onde é composto pelos 26 estados mais o Distrito Federal, e onde nesses estados tem os seus mais de 5.000 municípios, bem mais 5.500 e alguma coisa, né, salvo engano, municípios nessa unidade federativa. No entanto, a rede interconectada pela internet, ela não tem essa liderança. Ela tem indivíduos que se interconectam por um fluxo através de suas emoções, preferências, ideais, gostos e escolhas. Onde é possível a parte de uma instituição, por exemplo, Greenpeace. Greenpeace é uma organização da sociedade civil, ela é privada, não é estatal, com uma representação jurídica que para questões ambientais, para a defesa ambiental, ela, através de sua representação jurídica, mobilizam pessoas, voluntários e colaboradores pela sua causa, a confrontar o Estado ou empresas privadas ou outras instituições, também juridicamente reconhecida, formalizada, né, responsável por alguns atos. Ela vai lá no confronto representar a sua motivação. No caso aqui, não tem uma instituição, não tem uma representação ou pública ou privada, não tem uma liderança, um mártir ou uma liderança, um chefe de Estado. Aqui tem emoções, tem gostos e preferências que se interconectam, se reconhecem, e essa força que faz essa conexão, essa dinâmica, essa movimentação, faz com que seja possível a realização de movimentos sociais também via o cyberespaço, via a internet. Então ele fala desse novo momento onde Manuel Castells ele muda o termo de pós-indústria, né? Após a Revolução Industrial, pós-industrialização, para um termo chamado a Era da Informação, onde as informações, através de uma rede e de um fluxo pela internet, no cyberespaço, consegue, mesmo que sem representação de instituição ou empresa
formalizada, civil, reconhecida juridicamente, ou por poder, como o poder de um congresso, ou o poder do Estado, né, ou o poder judiciário, ele fora esses campos de poderes, ele cria um poder que a gente poderia dizer paralelo, jamais não é tão paralelo, porque esse sistema informacional, ele também está interligado a essas instituições de poderes, e aí surge um novo fluxo em rede na nossa sociedade que permite, por um lado, jovens, ativistas, pessoas da sociedade civil anônimas, até existem movimentos anônimos, como vocês viram no vídeo, que tem a capacidade e possibilidade de realização, de erguer grandes confrontos e movimentos e mobilização por uma causa específica, como é mencionado o movimento da Primavera Árabe, que ocorreu no ano de 2011, e é possível isso através da internet. Então, o que Castells ele faz nesse livro, ele passa pelo processo histórico. Tem no capítulo 1 uma parte que ele aborda, que no prólogo, na verdade é no prólogo, a rede e o ser. Aí ele fala do esquema ousado que foi originado na década de 1960 pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada no Departamento de Defesa nos Estados Unidos, que ele até chama de a mítica DARPA, para impedir a tomada ou a destruição do sistema norte-americano de comunicação pelos soviéticos, ou seja, em plena Guerra Fria, no sentido de evitar uma guerra, no caso de uma guerra nuclear. E aí foi equivalente, o equivalente eletrônico das táticas maoístas, da dispersão de forças de guerrilha por um vasto território para enfrentar o poder de um inimigo versátil e conhecedor do terreno. Aí ele diz que o resultado dessa arquitetura de rede, dentro dessa inventividade, não podia ser controlada a partir de um centro e composta por milhares de redes de computadores autônomos, com inúmeras maneiras de conexão, contornando barreiras eletrônicas. Em última análise, a ARPANET, que é a rede estabelecida pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, tornou a rede de comunicação de uma forma horizontal. Ou seja, já imagine como funciona a rede, não é de forma vertical, é de forma horizontal, composta de milhares de redes de computadores, ou seja, microcomputadores, com um número de usuários que superou a 300 milhões, e nos anos 2000, já no início, ainda bem início do século XXI, comparado a menos de 20 milhões em 1996. Aí vocês veem que num período apenas de 4 anos, de 96 a 2000, só tinha 20 milhões e depois foi para mais de 300 milhões. Essa rede foi apropriada por indivíduos e grupos no mundo inteiro e com todos os tipos de objetivos bem diferentes da preocupação da extinta Guerra Fria. E aí ele fala que, na verdade, foi pela internet que foi subcomandante Marcos, o líder dos zapatistas dos Chiapas, que comunicou-se com o mundo e com a mídia do interior da floresta de Lacandon. E a internet teve papel instrumental no crescimento da seita chinesa Falun Gong, que desafiou o poder comunista da China nos anos de 1999,
bem como a organização e a difusão do protesto contra a Organização Mundial do Comércio em Seattle, nos anos também de 1999. Então, a sociedade pode sufocar, né, o seu desenvolvimento, principalmente por intermédio do Estado e também pela intervenção estatal. E a sociedade pode entrar no processo acelerado de modernização tecnológica, capaz de mudar o destino das economias, do poder militar e do bem-estar social em poucos anos. Ou seja, é possível colocar a internet a serviço do bem-estar social. Embora a internet, toda essa tecnologia da informação, no seu início e boa parte, tenha sido subsidiada pelo poder militar, num sentido e num interesse bélico antes, né, com armas, e agora ela existe, ela tem a guerra de poder, e a guerra do poder é através de quem detém a tecnologia, de quem detém a informação de qualidade, de quem detém o contato com essa rede horizontal, de quem consegue chegar na cabeça, no pensamento, de forma qualitativa em cada indivíduo. E por isso que a gente fala hoje também dos algoritmos, da internet, segurança na internet, de como é possível a gente mapear até os sentimentos das pessoas num determinado dia, num episódio ou num determinado episódio histórico, onde pode contabilizar, por exemplo, o número de palavras que são escritas apresentando o sentimento de uma determinada região. Essas pessoas hoje, por exemplo, falam mais sobre Covid-19, ou se falam mais sobre a efemeridade da vida, ou se falam mais do medo, do pânico, ou se falam mais de esperança e de amor, ou se falam mais de compaixão e também de misericórdia, ou se também falam mais de voluntariado e de equidade e justiça social. Então, é importante a gente entender os ciclos, né, históricos, os períodos históricos, igual a gente fala assim, né, na época do que começou a modernidade, concluiu-se o feudalismo, iniciou a ascensão da ciência, iniciou ao mesmo tempo da ascensão da ciência no século XVI, o homem se tornando o centro da Terra, e aí começou a aperfeiçoar o estudo dos astros, da navegação, e começou a expansão marítima, a descoberta de novas terras, a busca de um novo continente, a entrada de europeus na América, a formação de um novo povo, a formação de um novo território, a exploração do novo comércio, e posteriormente, nessas ocupações, na expansão do comércio, foi se desenvolvendo e aperfeiçoando técnicas, equipamentos, a automação, foi se realizando a automação, e o homem foi se moldando e ficando mais específico num determinado trabalho. E com a automação, o homem também, o que Marx fala, foi se alienando dentro de uma parte do processo, se distanciando do processo como um todo, e se distanciando do entendimento do todo, mas fixando num determinado ponto da produção, de maneira fragmentada, apartada, alienada, onde o homem também se torna produto, porque não só aquilo que ele produz obtém um valor e é comercializado e gera riqueza, mas o seu próprio tempo, a sua própria mão de obra
se torna um produto vendido e monetizado, digamos assim. Posteriormente, nesse mundo de colonização, depois pós-colonização, república, construção de novos estados, expansão industrial, progresso, aí foi-se a indústria foi melhorando a sua capacidade de maquinário, foi se diminuindo os equipamentos e foi melhorando a sua capacidade de produção ao mesmo tempo. Os computadores foram ficando, a partir da década de 1970, cada vez menores. Foi sendo possível a disseminação desses microcomputadores para as empresas e depois para as casas e depois para os indivíduos. E através desses microcomputadores veio a internet, aí a possibilidade do sistema de rede, onde a sociedade já funcionava, os movimentos sociais já funcionavam, as pessoas já através das suas comunidades na sociedade já se encontravam através de suas emoções e suas motivações. Mas a internet, através das redes, de maneira horizontal, de fácil acesso nas casas das pessoas, possibilitou de maneira mais rápida e mais eficaz, mais direta, mais específica, ou essa interligação desses elos, gerando inclusive, que Manuel Castells fala, novas culturas. Interessante porque pessoas de distintos lugares no espaço global, de distintas culturas e identidades culturais, mas que têm emoções e questões afins, se interconectam e criam novos grupos e novas culturas, novos rituais. E isso é o que ele fala que é uma possibilidade de quebra desse poder do Estado, desse império do Estado, desse poder estatal. Ao mesmo tempo que esse poder estatal já está embrenhado nessas redes, monitorando, acompanhando e também utilizando de tecnologias, algoritmos, em palavras, em códigos, codificações, para chegar nas mentes e na indução também de uma narrativa que seja interesse do Estado, ou da empresa ou qualquer outro tipo de poder. Então é isso. A leitura de hoje é sobre a sociedade em rede, a obra de Manuel Castells, realizada nos anos de 1990, o entendimento dessa, como se move essa conexão de rede e a possibilidade de mobilização e movimentos através dessa rede, a também fragilizar o Estado e poderes que a gente já poderia dar como cristalizados. Espero que tenham gostado. Tudo de bom.